Então, senhoras e senhores deputados, renovo cumprimentos e fazemos um cumprimento especial à Confederação Portuguesa das Coletividades de Cultura, Recreio e Desporto e cumprimentamos o Sr. Presidente da Direção, João Bernardino, e o Sr. Secretário de Direção, Joaquim Escoval. Agradecemos a presença e a disponibilidade para estarem connosco hoje. O que nos traz aqui é um projeto de lei do PSD que define o regime transitório de regularização dos edifícios sede e similares das associações sem fins lucrativos. Portanto, esta é a nossa terceira audição. Esta foi a metodologia que foi encontrada pelos grupos parlamentares para podermos apreciar na especialidade este projeto de lei para depois seguir os trâmites normais. Desejando a todos os votos de bom trabalho, dizer que a grelha de tempos da audição, portanto, o relógio está em frente, portanto, a entidade convidada terá numa primeira ronda 7 minutos, depois os grupos parlamentares presentes terão 5 minutos e no final voltará a ter 7 minutos para responder ou para fazer a intervenção que assim entender. Portanto, e sem mais demoras, dou-lhe a palavra ao Sr. Presidente João Bernardino. Muito bem. Sra. Presidente, muito obrigado. Em nome da Confederação, senhoras deputadas, senhores deputados, renovar de facto o nosso agradecimento e a possibilidade de darmos o nosso contributo numa matéria que consideramos de extrema importância. Portanto, o projeto que está em apreciação, nós já o analisámos, já aprofundámos, criámos mesmo dentro da Confederação uma comissão técnica para dar o contributo, inclusive na possibilidade de vos fazer chegar todos esses aspectos, e fica desde já dito que, se assim entenderem, poderemos fazer chegar por escrito, no decorrer dos trabalhos, aquilo que é a nossa avaliação. O que queríamos, entretanto, dizer é o seguinte: esta matéria, para a vida das coletividades, tem uma importância extrema. Tem uma importância extrema, desde logo, pelo alcance que tem, pela dificuldade que tem no sentido da multiplicidade que existe de situações em todo o país, por se cruzar também com outro conjunto de matérias, nomeadamente as medidas de autoproteção e de outra natureza que entroncam com a questão da legalização destas estruturas. Por se tratar também de uma matéria, como é refletido inclusive no projeto de lei, de uma matéria que não diz respeito só às sedes, diz respeito também a uma outra variedade de instalações como similares, que são ditas aqui como similares, desde a questão dos bares até aos ringues, até aos parques de campismo, a todas as estruturas, naturalmente, muitas delas ocupadas e feitas ao longo de anos e anos pelas populações, com aspectos de algum voluntarismo, naturalmente, mas depois a prática e a vivência foram acrescentando essa mesma vivência e, portanto, a primeira grande preocupação que queríamos deixar, Sra. Presidente, senhoras deputadas e senhores deputados, era a importância de, antes de legislarem, permite-me esta ousadia, de poder haver um levantamento muito exaustivo das situações. E nós aí podemos dar um grande contributo. Porque as situações são muito diversas. Vão desde, aliás, o próprio projeto já revela também algumas dessas matérias. Desde questões muito formais e pequenas que são resolvidas com facilidade no relacionamento das coletividades com as autarquias, e aqui o papel das câmaras municipais, sobretudo das câmaras municipais, é determinante, e nós já temos boas experiências ao nível de vários concelhos, no sentido de haver uma interligação, e até já trabalho adiantado. Ainda há pouco tempo tivemos num encontro concelhio, neste caso, enfim, da Covilhã, onde a própria Câmara Municipal criou um gabinete dentro do urbanismo para connosco e com as coletividades fazer um levantamento, encontrar soluções
Só que algumas são resolúveis nesse relacionamento, outras ultrapassam as próprias capacidades das câmaras. Estamos a falar quer de alterações aos planos diretores municipais, aos planos regionais de ordenamento, às questões do regeu, muita matéria e muita legislação que se cruza depois com todos estes aspectos. E, portanto, a primeira questão era a disponibilidade da Confederação de eventualmente se poder criar uma comissão que pudesse fazer um levantamento rigoroso e uma tipologia ao nível de todas as associações. Nós temos neste momento, de acordo com a conta satélite, 35 mil coletividades ao nível do país. Dessas 35 mil, uma parte significativa, tem no seu essencial os processos regularizados. Não conseguimos dizer com exatidão quantas terão problemas e a natureza dessa percentagem, mas arriscamos a dizer que são milhares que estão em situações com muita dificuldade. A primeira questão, nesse levantamento exaustivo. A segunda questão, e em relação a este projeto de decreto-lei, é que a determinada altura é adiantado aqui um prazo, que é proposto por este projeto, um prazo de 2 anos para a entrega dessa documentação. Nós parece-nos um prazo muito, muito curto, porque as situações são vêm de há muitos e muitos anos, com dificuldade das próprias coletividades de fazerem o histórico documental, porque são direções que passam mandatos para mandatos, muitas das vezes estas coisas não são fáceis e estamos a tratar de coletividades que não têm um profissionalismo, não têm estruturas montadas, e, portanto, não têm processos administrativos muitas das vezes muito débeis. Temos outras já com certo arcabouço, naturalmente, perdoem-me a expressão. Mas, portanto, esta questão dos 2 anos é muito curto, deveria ter um outro enquadramento, havendo abertura da vossa parte em relação, porque é um prazo muito, muito estreito. Depois, em todo o articulado deste projeto de lei, a questão das exigências de natureza burocrática, que em muitos aspectos nós percebemos, mas noutros nos parece muito complicada na medida em que remete na prática para a apresentação de toda a documentação que é normal em relação a qualquer legalização, enfim, de raiz. Ora, nós aqui estamos a tratar de uma matéria que deveria ter uma simplificação documental que nos parecia muito útil. Poderemos depois também dar as chegas em relação a essa simplificação, na medida em que era muito importante para as próprias coletividades. A outra questão era a consideração, num projeto desta natureza, de poder ser contemplada medidas excepcionais em relação a alguns instrumentos e leis mesmo já existentes, porque se não for possível essa questão, vai criar algum impasse em relação a outras leis, e nomeadamente leis com uma outra, já estou quase a ultrapassar, não é, Sr. Presidente? Então eu vou tentar simplificar. Uma outra questão, perdoem-me a questão, que é esta. Sendo aprovado um caminho desta natureza, é indispensável poder ser consagrado no Orçamento de Estado um apoio financeiro para esse conjunto de medidas. Sem isso, vai haver um caminho sem retorno para muitas coletividades, para muitas mesmo, dizemos mesmo para milhares de coletividades, se não houver esse apoio financeiro para se chegar a esse caminho. Já estou a ultrapassar. Sr. Presidente, poderemos depois ir mais ao pormenor. Peço desculpa pelo tempo. Muito obrigada, Sr. Presidente. E agora dou ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, ao Sr. Deputado Ricardo Lino, 5 minutos para a sua intervenção. Obrigado, Sr. Presidente. Eu queria começar por cumprimentar e saudar a Confederação Portuguesa das Coletividades de Cultura, Recreio e Desporto e louvar-vos a vocês pelo mérito do trabalho desenvolvido e agradecer a vossa presença na pessoa do Sr. Presidente, do Sr. João Bernardino. Julgo que é do conhecimento e consenso dos partidos políticos aqui representados que este projeto de lei traz claramente a debate uma matéria bastante complexa e sensível. Não podemos ficar indiferentes claramente a esta indiferença. Basta ver a diversidade territorial que existe a nível nacional, desde Portugal continental até às ilhas, a própria heterogeneidade da tipologia das associações. Nós já tivemos aqui hoje em audição
a Liga dos Bombeiros Portugueses, para ter uma ideia, a Confederação das IPSS, e agora temos a Confederação também das Associações Culturais, Esportivas e Recreativas. E claramente, muitos também destes edifícios e sedes foram construídos antes que houvesse qualquer tipo de, por assim dizer, instrumento de gestão territorial, e daí a importância e a cutilância e a pertinência até deste projeto de lei. Existem claramente muitas sedes, equipamentos, pavilhões esportivos, balneários, bares, até pequenos auditórios que não estão licenciados e não cumprem para o efeito com regras urbanísticas, também de segurança e até ambientais. Estamos claramente perante uma problemática que exige da parte da Assembleia da República, que nós temos a obrigação claramente de tentar encontrar algumas soluções. As associações e as coletividades abrangidas por este tipo de problema, entendemos nós, Partido Socialista, que são um ator-chave e importante e decisivo na coesão territorial junto das próprias comunidades, o trabalho que desenvolve junto das próprias comunidades, seja no apoio social, seja na valorização das tradições culturais, seja na própria dinamização económica, na valorização patrimonial ou até no fomento desportivo. As sedes e demais edifícios associativos são espaços físicos centrais, fisicamente, nas próprias comunidades, ou seja, são um ponto de encontro e de reunião dos vários lugares, dos vários bairros que existem também nas cidades, e tem uma forte dinâmica e envolvimento social junto das populações. Não podemos continuar a ignorar este problema, temos que clarificar, procurar simplificar também e encontrar o tal caminho jurídico e normativo que sustente uma solução regularizadora dos edifícios, das sedes dos edifícios afins deste tipo de associações. Há um aspecto para nós, Partido Socialista, importante, que é garantir que as pessoas, quando estão nesses espaços, seja a assistir a uma peça de teatro, um concerto de música, a dançar, o que quer que seja, a jogar dominó ou fazer uma partida de futsal, temos que garantir que as pessoas tenham certeza, quando estão nesses espaços, que estão em segurança e estão dentro da lei. Daí a nossa, por assim dizer, concordância com muito daquilo que este projeto de lei traz aqui à discussão. A única questão, o Sr. Presidente referiu algumas dificuldades que encontrou aqui, nós tomamos boa nota também da sua reflexão. Eu não vou alugar muito no tempo, para dar tempo para fazer alguma explanação final. Perguntamos apenas se encontra algum tipo de constrangimentos ou dúvidas na aplicação concreta da lei em si. Nas associações anteriores falaram muito, por vezes, da dificuldade que têm em legalizar os espaços, claramente. Basta o simples seguro, que por vezes não conseguem obter, e isso traz grandes dificuldades logísticas diárias a vários tipos de associações, mas também hoje em dia, porque é importante, faz parte da nossa realidade portuguesa, da realidade europeia, da realidade internacional, também ter respeito ao acesso a fundos. Há várias tipologias de fundos comunitários, neste caso. Há várias tipologias de associações, desde associações pequenas, associações que gerem um pequeno orçamento de alguns milhares de euros, até algumas que gerem vários milhares de euros. Queria, para terminar, agradecer a vossa presença e o vosso contributo para nos ajudarem claramente a melhorar e a polir este projeto de lei. Obrigado. Obrigada, Sr. Deputado. Eu dou a palavra ao Grupo Parlamentar do PSD, ao Sr. Deputado Hugo Oliveira. Muito obrigado, Sra. Presidente, Senhoras e Senhores Deputados. Cumprimento naturalmente o Sr. Presidente e o Secretário da Confederação das Coletividades de Recreio Cultural e Desportivo e dar nota, e agradecendo os contributos que possam dar, porque são fundamentais, de que quando demos este impulso legislativo no Parlamento foi com a noção clara das dificuldades que as associações passam no terreno e que teve acolhimento naturalmente dos grupos parlamentares na perspectiva de que este é um problema que está à nossa frente e que temos que encontrar soluções para ele. E percebemos claramente que o que está em causa é a segurança de bens e pessoas, é a garantia de que os dirigentes em cada uma dessas coletividades não lhes sejam sacadas responsabilidades de coisas que vêm do passado, como já aconteceu e que, infelizmente, são bem conhecidas e, naturalmente, também numa perspectiva de que todos estes equipamentos que não estão legalizados e, de facto, não havia, em alguns casos, sequer
ordenamento do território numa perspectiva de haver um plano, um PDM em cada um dos concelhos e portanto, foram construídas a braço em muitas dessas coletividades, porque estamos a falar de coletividades desde a freguesia mais pequena, coletividade que tem só a porta aberta, até uma coletividade num grande centro urbano, todas elas sofrem com estas dificuldades, quer sejam as coletividades de recreio, quer sejam as IPSS, quer sejam os próprios humanitários, as casas de bombeiros, todos eles têm esta dificuldade e por isso se propõe um regime de exceção para que possa haver essa regularização. Naturalmente que ele bebeu de dois regimes anteriores, da legalização das suiniculturas e outro dos pavilhões industriais, que são mais complexos de facto, mas trata-se da legalização e que tem que, de alguma forma, ligar com aquilo que é a política de ordenamento do território. E eu percebo a questão que colocava há pouco, qual é que é o regime excepcional, no fundo, para permitir isso. E terá que haver, assim como houve e é por isso que está previsto, como houve com esses pavilhões industriais, e por isso o papel da Câmara aí é fundamental, para ter aqui o interesse municipal e, portanto, haverá aqui a necessidade de adequar e, portanto, de garantir que há este envolvimento dos parceiros, quer sejam as coletividades, quer sejam os próprios municípios, para que eles também tenham e têm interesse disso, a legalização desses equipamentos. E, por isso, é o que está na proposta. Há alguma complexidade, de facto. Há uma complexidade, mas tem a ver com isto. Mas também me parece que uma regulamentação a seguir, portanto, o Governo terá que o fazer depois de uma forma, até para criar as condições, como é que são feitas todo esse processo, para além do que estiver patente nesta lei, permitirá, acima de tudo, que essa regulamentação permita às associações fazerem as suas candidaturas para o efeito e num prazo que pode, de facto, ser mais estendido. E penso que chegaremos, provavelmente, aqui a algum entendimento sobre essa matéria, que ele possa ser com um prazo de vigência superior. Por outro lado, não quero deixar de dizer que há uma preocupação, eu diria, porque tive a oportunidade de redigir a mesma, portanto, um pouco mais à frente, e na preocupação convosco também, que tem a ver com o próprio IMI, porque uma coletividade que não está, o espaço não está legalizado, a seguir vai ter que pagar IMI. E, portanto, os municípios têm que se envolver depois e têm que criar, porque a lei assim permite, a isenção de 5 anos, no máximo depois de 10 anos, então aí depois temos, se calhar, pensar numa alteração da legislação para estender esses 10 anos, mas pelo menos 5 em 2 prazos de 5, poder haver essa isenção do IMI. E, portanto, há aqui, e é possível, e os municípios podem o fazer, há casos de alguns municípios que já o fizeram, e, portanto, chamar a atenção disso, porque me parece importante, porque percebo que depois as dificuldades possam surgir a seguir. Mas, para não tomar muito mais tempo, dizer o seguinte: de facto, vai ser preciso ter financiamento para isso. Tem toda a razão sobre essa matéria. Não sei se em orçamento de Estado, isso é uma coisa que temos que deixar para a frente, ou se, e os municípios, que têm alguns programas, e alguns já estão, como dizia, a funcionar nesse sentido, que possam fazer para ajudar as coletividades. Eu julgo que a maior parte dos municípios o faz, e, portanto, vão de uma forma natural, digo eu, criar essas condições também para ajudar as coletividades. Sendo certo que o processo, este é um processo legislativo um regime também ele quase transitório do fim desta legislatura, que é agora interrompida, e, portanto, esta é a janela de oportunidade de aprovar esta lei na especialidade, para permitir que depois possa haver a sua execução futura e possa beneficiar. Porque se parássemos agora, quiséssemos colocar mais isto ou aquilo, claro que todos os contributos são importantes e é bom que se enviem e que se possam trazer à proposta ou ao projeto de lei, mas um regime de financiamento acoplado agora aqui provavelmente trazia alguma dificuldade para a realização da mesma. Julgo que temos que ter isso numa fase seguinte, mas entendo perfeitamente essa questão. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado. Sra. Deputada Paula Santos, do Grupo Parlamentar do PCP. Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Presidente da Confederação das Coletividades, os dirigentes aqui presentes. Eu queria começar por fazer esta justificação,
porque a seguir à minha intervenção terei que me ausentar, que estão a correr 2 audições ao mesmo tempo que estou a acompanhar, mas fica aqui a minha camarada Helena Silva, que tomará também todas as notas relativamente a esta matéria. Eu vou ser muito sintética para dizer o seguinte: há de facto necessidade, e é reconhecido este problema que está identificado, da regularização relativamente ao edificado por parte das coletividades. Mas a proposta que foi avançada pelo Partido Social Democrata suscitou-nos, de facto, inúmeras reservas, porque o objetivo tem que ser de procurar resolver um problema e não, com essa justificação, criar mais problemas às próprias coletividades. Creio que percebem o que é que quero dizer. Já foi aqui suscitadas questões concretas e preocupantes, porque prevê um regime transitório de 2 anos. Quem não conseguir cumprir com esse regime transitório, o que é que acontece? A coletividade deixa de poder continuar a desenvolver a sua atividade, fica impedida, não pode. E estamos a falar de coletividades que são muito importantes. Eu creio que todos temos essa consciência. Nas comunidades onde estão inseridas é o que permite ter acesso a atividades culturais, muitas delas do ensino da música, do teatro, outros. É o que permite ter o acesso à atividade desportiva, seja de desportos individuais ou de desportos coletivos. E, portanto, são de facto entidades na nossa comunidade que têm um papel importantíssimo, porque se não fossem elas, muitos das nossas crianças, dos jovens do nosso país, não teriam acesso ao ensino da música, não teriam acesso a uma prática desportiva e muitas vezes até tomarem essa opção para o seu próprio futuro enquanto profissionais nessas áreas. E, portanto, este é um elemento de grande preocupação. E depois uma outra questão que foi também aqui suscitada, que se prende com as exigências que estão colocadas no âmbito do processo de regularização. Não é olhando para as questões particulares que existem, as questões que estão colocadas, importava de facto a sugestão que foi aqui colocada de se fazer um levantamento, faz sentido, para se perceber no concreto em cada um dos sítios quais é que são as questões efetivamente que se colocam e como é que se podem ultrapassar, garantindo naturalmente as questões que foram aqui colocadas de segurança e que naturalmente têm que ser salvaguardadas, como é óbvio, mas ter em conta essas questões e tendo também presente que há coletividades cujos edificados já são muito antigos e que por vezes a documentação é difícil de reunir. Há coletividades que estão em edifícios que são arrendados e, portanto, não são da sua propriedade, mas é naquele sítio que ela faz sentido, não é 3 ruas abaixo ou na outra localidade, é ali porque é com aquela comunidade, não é com outra. E, portanto, estas matérias que queremos que devem ser naturalmente, devem estar presentes, e depois há também questões de instrumentos de gestão territorial, nomeadamente há aspectos que em articulação com as autarquias poderá ser naturalmente possível encontrar soluções, como tem sido em muitos e muitos concelhos do nosso país, mas há aqui questões que exigem de facto um olhar particular para a realidade concreta e não parece que seja isso que o projeto do PSD traz. Muito obrigada, Sra. Deputada. E, não havendo mais grupos parlamentares na sala, volto a dar a palavra ao Sr. Presidente da Direção, João Bernardino, para 7 minutos. Sra. Presidente, senhoras deputadas, se permitisse, distribuímos o tempo do meu colega, distribuímos ao meio, se não há inconveniente. Muito bem, então eu pedia... Desculpa. Ora, bom dia a todos. Eu penso que se pode resumir este projeto de lei numa coisa que é um conjunto de obrigações, ainda por cima discutíveis, já que quando se diz logo no início que a obrigação é das associações, nós fizemos um pequeno inquérito a algumas das nossas coletividades e encontramos, por exemplo, situações em que metade do terreno, metade do edifício é da Câmara, outra metade é da Junta, ou é da Câmara, é da Associação, outra metade é da Câmara Municipal. Acontece que a Associação quer resolver o problema e a Câmara Municipal prima pela inércia. Portanto, a responsabilidade nem sequer pode ser imputada à Associação que tudo faz. Há casos destes. Depois...
para fazer tudo isto que este decreto-lei exige, e se calhar bem, mas exige, é necessário uma equipa multidisciplinar. Fala-se de segurança, fala-se de arquitetura, etc, etc. Tudo isto, se calhar, faz sentido no tempo da legislação atual, mas também, como alguns dos senhores disseram, não cabe dentro das capacidades da maioria esmagadora das coletividades. Para fazer isto, para entregar neste prazo, é necessário dinheiro para contratar essa equipa de profissionais. É claro para todos nós que os dirigentes associativos, ainda por cima, são eleitos a maioria das vezes de ano a ano, portanto vão rodando, não têm capacidades para discutir as questões de segurança, embora as queiram aplicar, certamente, não têm capacidades de arquitetura, não têm capacidades de engenharia e por aí adiante. É preciso dinheiro desde logo. E mesmo para aplicar as medidas de autoproteção, se as conseguissem fazer por si sós, depois tinham que pagar uma taxa que no mínimo é 106 € à Autoridade Nacional da Proteção Civil e depois renová-la, etc. Quer isto dizer que só por via dessa legalização o Estado embolsaria mais de 3 milhões sem qualquer contrapartida, digamos assim. O que é que isto vem trazer? Para além da obrigação de serem as associações, que algumas vezes não é isso, vai trazer também que diz que a Câmara pode isentar algumas taxas. Pode, mas nós temos a experiência que, de Câmara para Câmara, a prática de apoio ao movimento associativo é bem diversa. Há aquelas que apoiam, como já aqui foi dito, da Covilhã, criando até um gabinete próprio. Há outras que não apoiam rigorosamente nada. E quando temos aqui o poder em lugar do dever, sabemos que isto vai manter-se status quo. E depois vai acontecer, efetivamente, se já não há dinheiro para, ainda por cima, depois de termos passado pelo Covid e por este período das guerras, com a inflação que isto nos vem acarretando a todos, se já não há dinheiro para contratar equipa de técnicos, como é que há dinheiro para depois implantar as medidas que forem necessárias? Eu sei de coletividades para implantar as medidas de autoproteção gastaram se calhar 20 mil €. Porque foi necessário portas, porque antifogo, foi necessário isolar os pisos, porque foi etc, etc, etc. Então onde é que as coletividades vão buscar este dinheiro? Nós tentámos minimizar o problema fazendo propostas de alteração sucessiva, já pelo menos 3 orçamentos do Estado que fazemos, para que o Estado crie em Orçamento Geral do Estado medidas de autoproteção, apoios financeiros para as medidas de autoproteção, apoios financeiros para a conservação dos arquivos, etc. Mas a Assembleia, de facto, não tem respondido. E agora vem-nos responder, tem respondido positivamente, não tem aprovado estas medidas. E agora vem-nos com um projeto de lei, que é um conjunto de obrigações, em que também não volta a haver nenhuma medida que nós possamos vislumbrar, ok, isto vai permitir às associações e coletividades poderem aplicar aquilo, porque penso que para todos nós é claro que não há nenhum dirigente associativo que não queira ter regularizado a situação do edifício. Isso é claro. Agora, também é claro que para a grande maioria não tem possibilidades de o fazer e que neste decreto-lei também não se vislumbra onde é que essa viabilidade. O Sr. Deputado já disse que se podia ficar para uma segunda fase, mas nós já o tentámos uma data de vezes. Ainda há bocado estava a comentar com o meu Presidente que já insistimos nos orçamentos de Estado com as medidas de autoproteção, escrevemos ao Ministro, no caso o Sr. Dr. Eduardo Cabrita, mas nem o direito de resposta tivemos. Não nos ligaram positivamente a nada, nem acusaram a recepção do nosso ofício. Isso deixa-nos extremamente expectantes sobre o que daqui pode vir, quando não encontramos nenhuma medida que nos possa ajudar. É só obrigações e deveres e mais nada. E eu não me alongava muito mais, Sr. Presidente. Muito obrigada ao Sr. Secretário da Direção e devolvo para o restante tempo ao Sr. Presidente da Direção. Muito bem. Sr. Presidente, muito obrigado. Obrigado a todos e a todas. Foi uma boa oportunidade. Realçar só apenas 2 ou 3 questões centrais. Desde logo, total disponibilidade da Confederação para trabalhar convosco, em relação a tudo que for necessário de trabalho, de informação, de participação, consideramos isso muito, muito, muito importante. Segunda questão, não temos dúvida nenhuma que a intenção legislativa
tem por base uma intenção nobre, muito importante, que todos comungamos, no sentido das coisas serem regularizadas. Aliás, está na mente de todos nós, isso foi dito no plenário na apresentação, a questão da Vila Nova da Rainha, que nos deixou a todos muito, muito marcados, aquela tragédia, e, portanto, tudo o que se possa fazer é indiscutível importante. Depois, agora, juntando a isso a outra questão, é que, havendo esta boa intenção, tem aqui questões que, a não serem acauteladas, criamos ainda mais problemas no quadro em que trabalhamos ao nível nacional. Portanto, pedia-vos que pudessem ser profundamente ponderadas, nomeadamente as questões que aqui levantámos, quer da compatibilização com a questão dos regulamentos que já existem, os G, os planos diretores, quer as questões do financiamento, quer a questão do prazo, do tempo e da forma como poderemos implementar. Depois, no concreto, o Sr. Deputado Ricardo Lino tem toda a razão, os constrangimentos. É um constrangimento que as nossas coletividades no dia-a-dia, a falta de licenças de utilização e de outra natureza, que, como disse, quer em relação aos seguros, que são muito exigentes deste ponto de vista, e sem isso não podemos fazer nem provas, nem atividades, nem de outra natureza, quer em relação às candidaturas. Há bloqueios em relação às candidaturas que, Sr. Deputado, só mais um segundo, Sr. Presidente, o papel das câmaras é aqui fundamental, tem havido, para além das limitações, tem havido muita abertura da parte das câmaras, mas não ficando muito claro esta questão da compatibilidade depois com os restantes regulamentos, as câmaras podem ficar também num bloqueio e não poderem responder. Portanto, muito obrigado pela vossa disponibilidade. Pedíamos, em nome do movimento associativo, que ponderassem muito bem o que está em cima da mesa, porque se for tal como está, pode trazer graves problemas à manutenção das próprias coletividades. Muito obrigado. Muito bem. Muito obrigada, Srs. Deputados. Portanto, agradeço também a intervenção dos grupos parlamentares e à Confederação Portuguesa das Coletividades, Cultura, Recreio e Desporto, desejar também em nome desta 13ª Comissão de Administração Pública, Ordenamento do Território e Poder Local, desejar-vos também continuação de bom trabalho. Muito obrigado. As questões que deixaram seguramente serão acauteladas pelos grupos parlamentares. Desejar-vos boas festas e um excelente ano novo. Igualmente para si. Todos vós, para as vossas famílias. Igualmente. E também para aqueles que trabalham voluntariamente. Exato. Para os outros e para as famílias dos outros. Muito obrigada. A todos boas festas. Obrigada, igualmente. Obrigada, e vou já ir fora. Meus amigos, vamos continuar com a nossa reunião. Deem-me só 2 minutinhos, está bem?